Olá, meu amigo e minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo e nós vamos falar hoje sobre essa questão, que é essa imprensa maldita, que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, que não dá para confiar neles, porque eles são reacionários, eles são elitistas e estão sempre achando coisinhas. E tem essa questão que você me falar muito bem sobre o Alexandre de Moraes, a questão da extradição do Eustáquio, e em troca que a Espanha já havia pedido um búlgaro traficante que está no Brasil, refugiado, preso, enfim. Mas eles já trataram de demonizar e de fazer coisas, especialmente a Globo News, esse tal de Merval, que é um reacionário, está sempre fazendo coisinha. Então nós vamos começar a nossa reflexão sobre essa questão do Alexandre de Moraes em relação à Espanha, essa negação então do Alexandre de Moraes de mandar o búlgaro para eles, porque eles se negaram a mandar o Eustáquio para cá, julgando que ele está com asilo político, e para eles não é coisa nenhuma, mas eu vou explicar para você, porém, antes, contudo, entretanto, está chegando agora no canal, te inscreve, ativa as notificações de todas elas, gente, apoie o canal, deixando like, porque cada like você dá, pelo menos 5, 10 pessoas assistem, o YouTube recomenda para mais pessoas. Deixa um comentário que é importante, esse assunto é muito sensível e nós precisamos estar ligados, porque nós também vamos falar da questão da primeira dama peruana que veio asilada para o Brasil. Eu vou explicar isso para vocês, trazendo conteúdos complementares que vão ajudar na nossa reflexão, tá certo? Então, assiste o conteúdo até o final, tanto para apoiar o canal, quanto para não permitir que esses medíocres, metidos analistas e até juristas dizendo bobagem. E nós vamos ver tudo isso nesse conteúdo, tá certo? Vamos começar então pelo Merval da Globo News. Assiste aí e fica comigo que nós temos mais coisa para a gente analisar. Vai lá. Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína, mais de 52, seja liberado, porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. O fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais. Aí está. Quer dizer que para o Merval, um crime de lesa pátria que cometeu esse vagabundo que fugiu para a Espanha, não que eu esteja dizendo que a questão da droga seja irrelevante ou menos relevante, mas eu quero saber se a Espanha já resolveu o problema dela da questão do narcotráfico. Com certeza esse que está aqui, o outro já está substituindo ele lá na Espanha e o tráfico continua. Uma outra observação que eu quero fazer também é que a imprensa americana também já se meteu nessa questão do Alexandre de Moraes. E a grande verdade nesse contexto, dessa contextualização é que eles têm que cuidar da vidinha deles, que está suja, porque eles acabaram a corte lá, a tal liberdade de expressão, deram arrego pro Trump, e agora está virando um ditador, eles nem sabem mais o que fazer, então não querem dar pitaco no judiciário brasileiro, quando eles não só fazer o serviço da lição de casa, e agora tem praticamente um ditador mandando no país. Simples assim. Mas vamos dar continuidade. Então, a grande verdade é essa, porque existe um acordo de reciprocidade entre os países dessa questão de extradição, sobre a questão de prisioneiros que são importantes para um país e para o outro. O Brasil fez a solicitação e eles se fizeram de louco. O que o Xandão fez? Entrou na reciprocidade. Tá bom, então vocês não vão levar o búlgaro de vocês. Então o que vai acontecer mais efetivamente, que é o que eu acredito, é que vai entrar a diplomacia nesse jogo, e a diplomacia então vai fazer essa negociação, devolve, nos dá o Eustáquio, que nós damos o búlgaro de vocês. Simples assim, nós temos um acordo, cumpra o acordo. Esse cara cometeu um crime de lesa pátria, um crime de tentativa de golpe contra o Estado brasileiro, além de fake news, além das provocações que eles fizeram no judiciário, além de incitar a população a fazer um Estado, dar um golpe de Estado. Essa é a questão. E nós devolvemos o búlgaro de vocês, simples assim. Então comenta aí se você acha que o Alexandre de Moraes está certo ou não, se o que eu estou dizendo está certo ou não. E eu escutar essa gente falando bobagem. Mas aí vamos agora então para essa questão dessa primeira dama peruana que foi asilada pelo Brasil. Eu vou dar um detalhezinho para vocês, mas antes,
Tem um comentário do Marovitsky, que é um jurista, e, por favor, ele até pode ser muito bom naquilo que ele faz, mas também diz bobagem. Então assiste essa parte dele e continua comigo, porque eu vou te mostrar outras coisas que vão contrariar tudo o que eles disseram agora a partir dessa questão da primeira-dama peruana. O Estadão já disse que o Lula asila corrupto e o Xandão da prisão domiciliar para traficante. Tudo uma grande sacanagem. Então vamos continuar a reflexão, que é muito importante. Assiste aí e fica comigo, tá certo? Tentar entender o que aconteceu, né? Porque obviamente é uma prerrogativa do governo brasileiro, mas a condição dela é refugiada, é asilada. Queria que o senhor explicasse isso para o nosso assinante e se de fato o Brasil não tinha outra opção. Boa tarde. O que está escrito na Convenção sobre Asilo Político, Convenção das Nações Unidas, que é de 1954, é que só cabe, atenção, só cabe asilo político para perseguidos. Perseguidos. Não se abre nenhuma outra exceção para que ocorra um acolhimento. Então, perseguição política, evidentemente, não... Aí está. Esta foi a análise do Marovitsky. Contudo, todavia, entretanto, o José Eduardo, que foi ex-ministro da Dilma, foi advogado, etc. e tal, trouxe a luz dos fatos. A luz dos fatos. E nós vamos assistir esta luz dos fatos para que não fique nenhuma dúvida. E aí vem o que eu digo. Eles dizem às vezes o que eles não sabem, que eles não estão qualificados a se meter o bedelho e dar pitaco. Foi o Merval com relação ao Alexandre de Moraes, o Marovitsky, que tem um bom prestígio, mas que às vezes ele destolice. Então agora vamos ver a realidade dos fatos e você vai se surpreender. Então assiste aí e continua comigo que tem mais coisa para a gente analisar. Estou te esperando. Para um caso desse, você tem que conhecer os fatos. E felizmente eu os conheço e muito bem. Porque em novembro do ano passado eu fui convidado para participar de um evento no Peru para discutir as semelhanças entre a Lava Jato e aquilo que acontecia com o Soromalo Olanta. Eu tive que estudar o processo para ir ao Peru para não ser leviano. E eu constatei, realmente, é uma vergonha o que existe ali. Aquilo que aconteceu na Lava Jato e que foi revelado pela Operação Spoofing, lá, efetivamente, aconteceu visivelmente, mas não teve Operação Spoofing. Então, o que acontece? Situações probatórias absolutamente ilegais foram transplantadas pelo processo, e não é ilegal porque se anulou, é ilegal porque não havia prova da veracidade, da legitimidade. A atuação de um procurador suíço, por exemplo, que mandou ilegalmente as mesmas provas que mandou para a Lava Jato, mandou para lá. A relação entre a Lava Jato brasileira, o senhor Delanhol, com o Ministério Público do Peruano é assintosa. Isso foi revelado, inclusive, pela Operação Spoofing, num diálogo em que Delanhol aconselha não dar as provas para a CPI, ou em dar qualquer satisfação para a CPI que o Congresso Nacional promovia, para não favorecer o réu na análise que se fizesse. Ora, isso tudo é um escândalo, é vergonhoso. Ou seja, as provas são absolutamente suficientes e, mais que isso, são nulas. Há uma situação muito, mas muito semelhante ao que aconteceu com a Lava Jato em arbítrio, talvez até mais grave sob certos aspectos, pelo que eu constatei lá. Então, sem paixão ideológica, eu estudei o processo. E peço que, antes de nós opinarmos, a gente estude o processo. O governo brasileiro seguramente o estudou, porque acompanhou isto permanentemente através da sua embaixada e através de tudo que aconteceu. Aí está. Simples assim. Essa questão peruana, eu vou chamar de Lava Jato peruana. Tudo uma grande sacanagem, tudo uma grande farsa, tudo uma grande sacanagem. Eu esqueci a palavra para dizer, não importa também. A grande verdade é que eles não tiveram a operação Spoofing que teve aqui no Brasil, que desmascarou o Dallagnol, que desmascarou o Sérgio Moro, que desmascarou toda essa gentalha. E a Globo só foi se manifestar muito depois, essa é a grande verdade. E uma outra questão é que, e o curioso, e é isso que eu queria destacar com você, que ela tinha já se asilado na Embaixada Brasileira. Mas a outra grande verdade é que o próprio governo peruano, rapidinho, assinou um indulto para que ela viesse para o Brasil. Mas aí vem a questão, mas por que ela não veio no voo comercial? Por que isso? Por que não aquilo? Por que tem que vir no voo da FAB? Que história é essa? Mas aí
o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, que é o nosso interlocutor internacional, dá uma explicação plausível, contundente e eficiente sobre essa questão. Então assiste e fica comigo para o meu comentário final. Vai lá. Praxe que se utilize aeronaves da Força Aérea Brasileira para trazer exilados políticos para o nosso país. Como é que funciona essa questão em relação à demanda, né, de buscar esses asilados políticos? A questão de fornecer um meio de transporte obrigação, é parte do Estado solicitante. O Brasil pediu o asilo, concedeu o asilo diplomático e pediu o salvo-conduto para que saíssem do país. As alternativas seriam transporte terrestre ou transporte marítimo, que inviabilizariam, pelas distâncias, pelas dificuldades, um avião comercial não havia no momento à disposição, e as necessidades também de segurança. Exigiria um esquema de segurança muito grande num avião comercial, com muitos agentes, e há outro tipo também de constrangimento e dificuldade num voo comercial. No momento não havia nenhuma disponível, portanto o governo brasileiro optou, que é normal e não é só a Força Aérea, várias outras instituições têm aviões para o desempenho de suas funções, a Polícia Federal tem e outras instituições para fiscalização. Então foi autorizado que um avião da Força Aérea fosse recebê-la e com isso também concluir esse processo de extradição num tempo curto, respondendo inclusive à reação que houve do governo peruano, que concedeu instantaneamente. Então eu acho que também o governo brasileiro tinha a responsabilidade e a necessidade de atuar de forma rápida para, da mesma forma, concluir todo o caso. Aí está, não tem nada de irregular, não tem nada ilegal, foi como ele disse, ia custar muito dinheiro também se mandasse agentes para a segurança dela, o avião comercial, a questão de horários, etc. E eu reitero, por que então que o governo peruano imediatamente assinou o indulto para que ela viesse para o Brasil? Por quê? Será que não tem aí uma meia-culpa? Pois é. É isso que eu digo. Fica assistindo essa gente, só vai se desinformar. Porque eles não informam, eles dão a informação consoante o que eles querem que seja dito. E dentro desse imbróglio, o que eles querem associar? Lula corrupto, peruana corrupta, primeira dama corrupta. Lula o corrupto da Lava Jato que foi descondenado, que é uma mentira, e uma corrupta peruana, mulher do então presidente, que é corrupta e que vem para o Brasil, contudo, todavia, entretanto, as questões são claras e com certeza o governo brasileiro analisou isto com muita prudência para tomar essa decisão e verificou que não havia nenhum problema em dar asilo a esta mulher, até quem sabe que as coisas esclareiem lá, se esclareçam no Peru e caia por terra, como caiu a Lava Jato aqui, esse processo indigno, como disse o Eduardo, que não tem base, não tem fundamento nenhum, informação dali, como aconteceu no Lava Jato, uma semelhança muito grande. Então, minha gente, esta é a verdade. Por isso você está aqui nesse canal, que é a Voz Libertadora, um canal que analisa os fatos, um canal que traz a verdade, um canal que comunica e para que as coisas não fiquem no ar pendentes, onde até mesmo as pessoas de esquerda, progressistas, democratas, podem se confundir e acabar caindo no canto da sereia ou no conto da serpente, porque é isso que eles fazem o tempo inteiro. Então eu quero te pedir de novo, dá o certinho, deixa um comentário, comenta e compartilha esse vídeo, porque nós precisamos ajudar as pessoas a sair da ignorância e não cair na conversa fiada dessa gente que diz o que eles bem entendem e são analistas, são colunistas, são juristas, são economistas, todos nos interesses deles, menos do Brasil. Essa é a grande verdade.
Está dado o meu recado, porque aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, e como eu sempre digo no final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.